Nós tivemos uma live muito bacana, muito interessante e você vai ter a oportunidade de rever e se não viu, vai ver agora com Sensei Calazans, Camargo e também o Dr. André Luiz Shiga, cardiologista, ele que é judoca, ele que atende a maioria dos atletas da nossa região, um médico fantástico com muita experiência. Uma live que fez muito sucesso e você vai ter a oportunidade de ver e rever aqui agora no Sport 10. É isso aí, galera. Estamos aqui em mais uma live semanal. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. André Luiz Shiga. O Shiga foi um grande atleta do judô de São José dos Campos, faixa preta, atleta do tênis clube, atleta do professor Sogabi, mas é um grande cardiologista, né? Ele é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 1995, cardiologia do esporte, ele tem essa especialidade, pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de São Paulo. Especialista em cardiologia e reabilitação cardíaca pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira. Ecocardiografista pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Pós-graduado em emergências médicas e geriatria pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal. Ou seja, é um currículo que vocês veem aí de larga experiência, né, na área médica. Ele é um dos anjos da guarda dos atletas de São José dos Campos, várias equipes representativas do nosso município, muitos atletas participam aí, vão à sua clínica, estão aí permanentemente recebendo as avaliações, os aconselhamentos e fazendo as suas avaliações com o Dr. André Shiga. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, André. Você tem trabalhado com várias equipes e vários atletas aqui de São José dos Campos já há um certo tempo, né, André? O pessoal do judô, do jiu-jitsu, do ciclismo, vôlei, basquete, futsal, a gente acaba fazendo o check-up dessa galera craque aí já há bastante tempo. Quais são os exames de rotina mais indicados, doutor, dentro da cardiologia, para uma pessoa comum e mesmo para um atleta que ele faça aí antes de começar a sua rotina de treinamento? Ou periodicamente estar aí passando, qual a periodicidade que ele deve estar procurando fazer esses exames? Essa pergunta é muito boa para a gente começar. Na verdade, a gente sempre fala que o exercício físico ele faz parte do arsenal que a gente tem hoje para tratar muitas doenças, principalmente o que a gente chama de síndrome metabólica, que estão relacionadas com a obesidade, hipertensão, colesterol alto, diabetes. Tudo isso acaba melhorando com o exercício. Por outro lado, se a gente faz exercício demais, também pode desencadear um problema sério no coração, ou na coluna, ou nas articulações. Então, o segredo todo é, antes de começar, fazer uma avaliação médica. Pode ser com um clínico geral, pode ser com um generalista, um cardiologista ou um ortopedista. Se tiver algum problema de coluna, o ortopedista vai orientar e um fisioterapeuta também. E o mais importante de tudo é saber se a saúde está boa ou não. Porque tem pessoas que têm alguns problemas de coração, por exemplo, e são assintomáticos. E aí o exercício, em vez de ajudar, pode atrapalhar ou, inclusive, levar à morte. Então, é uma balança. A gente sempre tem que pesar o risco e o benefício. Então, como regra geral, se a pessoa for a um médico uma vez por ano e tiver tudo ótimo, a gente fica bem tranquilo. O que significa estar tudo bem? Um exame físico normal, medir a pressão, ouvir o coração, porque a arritmia, que é a alteração do ritmo do coração, e o sopro, o médico bem treinado ele consegue definir só pela ausculta, só ouvindo o coração. Pessoas que têm asma induzida pelo esforço, e aí se o médico achar que é importante, ele pode fazer alguns exames. Os principais exames para o coração é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, e o teste ergométrico,
Esses exames são fundamentais, principalmente acima dos 35 anos. Então, essa é a principal ideia, fazer um check-up e pelo menos uma vez por ano. E, obviamente, o que diferencia um bom treinamento de um treinamento nas coxas, como a gente diria, é a orientação de um profissional. Seja um profissional da especialidade do esporte que você for fazer ou um educador físico mais generalista. A gente fala muito no Covid, que é o momento, está tudo voltado para o Covid, mas as outras enfermidades estão aí, né? Existem os problemas em geral, as pessoas têm que ter certos cuidados. E você, doutor, a sua clínica está funcionando? Como que está ocorrendo aí? A gente sabe que algumas especialidades ainda se consegue fazer a teleconferência, a aula, a consulta à distância. No caso da cardiologia, que você precisa fazer um teste ergométrico, alguns exames, você tem que auscultar ali a pessoa, você tem que fazer alguns exames mais avançados, é bem difícil. Como está funcionando a sua atividade profissional nesse momento? A telemedicina, ela estava em processo de regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina e foi barrado ano passado. E aí, por causa da pandemia, eles aceleraram uma autorização provisória para este momento. Então, para várias especialidades, como psiquiatria, dermatologia, as especialidades que não envolvem uma necessidade de pôr a mão, facilitou um pouco mais. A telemedicina ela é muito complexa, ela pode ser uma teleconsulta, que a gente chama de interconsulta entre médicos para tirar dúvida, por exemplo. Então, um médico no pronto-socorro recebe um paciente com um eletrocardiograma alterado que ele não está familiarizado. Ele pode mandar para a gente analisa e devolve. Isso tudo também é telemedicina. A teleconsulta na cardiologia ainda vai demorar um pouco aqui no Brasil, porque já lá nos Estados Unidos, em Israel, por exemplo, já tem alguns dispositivos que ele encosta no peito e transmite o som do coração para o meu celular, por exemplo. Mas no Brasil a gente ainda não tem isso, então vai demorar ainda um pouquinho. Então, na prática, a gente pode dar teleorientações, mas teleconsulta para o cardiologista ainda não é um negócio muito simples. A gente precisa realmente ouvir o coração, medir a pressão, fazer um eletrocardiograma, se precisar fazer o ultrassom do coração, que é o ecocardiograma. Então, na prática, teleorientações a gente tem feito, às vezes o paciente está com uma dúvida e ele não quer ir para o pronto-socorro por causa disso, mas a teleconsulta mesmo na cardiologia é muito delicado. Chiga, diz para mim aqui, vamos pegar algumas opiniões suas. Eu estou vendo que você tem, pela sua fala aí, você já tem algumas ideias formadas, né? O que você acha que vai ser o futuro normal aí? Como você acha que vai ficar? A sociedade em si, ela, obviamente, ela despertou para essa questão da higienização, de alguns cuidados essenciais, básicos, né? Esse ano, muito mais gente se vacinou das outras gripes, né? A cepa nova esse ano da vacina H1N1, são 3 gripes diferentes da vacina desse ano, até para ajudar a diagnosticar num caso de Covid, lá no hospital já vão perguntar, olha, você vacinou contra a gripe? Vacinei. Então, é muito importante se vacinar quem não se vacinou, que ajuda no diagnóstico, né? E o que você acha, Chiga, a sua impressão do como será esse futuro aí? Do dia a dia das pessoas, o que você acha, como médico? Essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão, hein, Calazans? E o desdobramento dela é: quando vamos poder voltar ao tatame? Exatamente. Essa pergunta, e aí eu vou trazer algumas posições aqui. O que acontece é o seguinte, sem dúvida nenhuma, a gente tem que aprender com essa questão toda, né? Então, você já falou aí da higiene, a higiene da mão em relação ao álcool em gel e a água com sabão é a mais importante de todas. Porque é muito raro alguém espirrar na sua cara, embora esse seria o pior de todos, a tosse ou o espirro na cara. Por isso que o afastamento de 2 metros é bem razoável. A educação é algo que está em alta, a prevenção. Então, as pessoas estão se prevenindo, respeitando um pouco mais as outras pessoas. Acho que esse é o grande ponto. O estresse está muito grande, né? As pessoas, como eu falei no início da nossa live, muita gente que tem o estresse de ter que estar em casa o tempo todo, né? Não está arrumando mais atividade para fazer dentro de casa, está estressado, está confinado. O estresse daquelas pessoas que saem e têm a preocupação de trazer para sua casa
o problema da Covid. A gente precisa, nesse momento, da saúde mental e da saúde física, não é verdade, doutor? Exatamente. O estresse talvez seja um dos maus do século. Sim. Então, ficar paranoico não adianta nada. Temos que encarar o inimigo de frente com responsabilidade, mas o inimigo não pode nos paralisar. Né? Então, você falou tudo aí. É uma questão de ter calma, paciência, de segurança, responsabilidade, mas pânico não adianta nada. Então, acho que é nessa linha mesmo. Vamos ter calma, vamos passar, a partir de agora, a nos preocupar com a nossa saúde, manter o colesterol em dia, manter o peso, fazer medições da pressão de vez em quando, para não ser pego de surpresa novamente, né? Dá para você, então, Xiga, a sua palavra para as considerações finais. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam aí com você, Xiga. Muito legal, é sempre um prazer estar com vocês. O judô fez diferença total na minha vida, tanto em disciplina como em controle mental e de saúde. Quero convidar todos vocês para nos acompanhar no Facebook e no YouTube, Dr. André Xiga, sempre tem dicas de saúde lá. E para quem gosta um pouquinho de gestão, a gente está com um programa de 16 aulas, toda quarta-feira às 19 horas, no YouTube da Sobramex. Para quem gosta de gestão, tem lá 1 hora de aula com outros 4 especialistas falando sobre gestão na saúde. Vocês são meus convidados também. Calazans, um grande abraço e espero que o dojo abra logo para a gente poder se encontrar. Tá bom? Muito obrigado mesmo pelo carinho aí. Você vai, como você fez a última vez que você treinou conosco, você mostrou suas técnicas, né? Você tocou o azar, seu CEO e Ponçoio que jogou tanta gente aí, né? E o pessoal adorou. E já tem seus fãs lá, tem fã-clube no nosso tatame lá, nosso dojo, né? Você sabe que eu joguei um colega nosso de 26 anos, aí ele levantou e falou assim, pô, sensei, você tá com quantos anos? Aí eu falei, 47. Aí ele, quero chegar na sua idade assim. Quase que eu joguei ele de novo, só porque... Quero chegar, pois é, falei, então, não, para com isso. Lembrando o nosso bate-papo para encerrar aqui, gente, esporte é muito bom, atividade física é muito bom, é vida, é saúde, mas não é em qualquer medida. É com controles, com segurança, procurando os profissionais adequados, profissionais habilitados para orientação, tanto da área de educação física, como também da área médica. Isso eu acho que é uma das grandes mensagens que nós absorvemos aqui com o Dr. Xiga, também a questão do cuidado com a nossa saúde, higienização, os cuidados básicos, cuidado com os outros, o respeito, né? O que a gente aprende no esporte, em todos os esportes nós temos regras, não é verdade? Aprendemos que temos que respeitar as regras, temos que cuidar da nossa saúde, do descanso, da alimentação, nos mantermos em dia com a saúde, não cometer excessos, né? E é o que nós ouvimos aqui do nosso grande amigo, Dr. André Xiga. Um grande abraço, doutor. Valeu. Um grande abraço. E você viu que os japoneses já tinham razão na maneira de cumprimentar, né, Calazans? A distância. E deixar o sapatinho na entrada de casa, né, doutor? Deixar o sapatinho na entrada de casa e entrar sem sapato. Ó, cultura, né? Uma cultura mais antiga que a nossa. Cultura oriental. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Até mais. Abraço, doutor. Tchau. Vocês viram aí que live interessante. Queremos agradecer aí ao Dr. André Luiz Xiga, né? Também ao Sensei Calazans Camargo, uma live muito importante, com muitas informações aí. Bacana, parabéns aí. E fica sentadinho, sabe por quê? Daqui a pouquinho tem Jiu-Jitsu. Nós vamos para o ano de 2011, onde Calazans Júnior foi bicampeão nos Estados Unidos.